Caríssimos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz seja convosco. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez para compartilhar o pão da vida, que é a palavra de Deus. E nesta oportunidade, tenho o prazer de anunciar o tema da mensagem de hoje. Estaremos falando hoje sobre a festa das cabanas na antiga e na nova aliança. E estarei usando um aplicativo para compartilhar com vocês cada texto da palavra de Deus que estaremos utilizando nessa mensagem. É um grande prazer estar com você, que Deus possa nos abençoar e guardar cada palavra, cada lição que estaremos aprendendo nesta mensagem de hoje. Tá? Vamos à mensagem. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Zacarias 14, versos 16 e 17. Então, amados irmãos, eis aqui uma convocação especial do nosso eterno Deus a todas as pessoas, a todos os descendentes daqueles que um dia subiram contra Jerusalém em finalidades bélicas, com o propósito de destruí-la e guerrear contra ela. Todos esses descendentes dessas pessoas que compunham exércitos em campos de batalha, que um dia sitiaram Jerusalém, esses remanescentes ou restantes são aqui pelo profeta Zacarias convocados a subirem a Jerusalém de ano em ano com a finalidade de adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos e para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, é uma festa maravilhosa, uma festa especial, denominada pelos judeus como Sucote, que significa a festa da colheita. Vamos falar um pouco do contexto histórico em que tudo isso aconteceu. Essa profecia, ela foi dada após o exílio em Babilônia. Os israelitas haviam sido levados como cativos para a Babilônia e lá estiveram durante muito tempo exilados, especificamente 70 anos. Se a gente levar em consideração que a última levada de hebreus para a Babilônia ocorreu por volta do ano 606 a.C. e subtrairmos aí 70 anos, nós vamos chegar aí a exatos 536 a.C. Então, bem depois desse período, bem depois deste exílio, é que o profeta Zacarias escreveu o seu livro, todo o seu livro, mas em especial dos capítulos 9 até o capítulo 14, foi escrito já após o ano 480 a.C. Esse é um detalhe muito interessante, é um fato histórico muito importante, que dá mais credibilidade para as profecias de Zacarias nos nossos dias. Porque, claro que naquela ocasião havia acontecido uma invasão contra Jerusalém, havia acontecido um levante contra Jerusalém. Porém, o profeta aqui está falando de um outro levante. Sabido de todos que a voz profética não se refere ao passado, mas sim ao futuro. Então, nesse contexto histórico é que se dá a profecia de Zacarias capítulo 14,
jogando luz para o futuro, trazendo para todos os cristãos a obrigatoriedade de celebrarmos uma festa dos tabernáculos, uma festa das cabanas ao Senhor nosso Deus e assim o adorar. Vamos falar um pouco do levante. Quando houve esse levante? Quem fala dele? Zacarias capítulo 14, versículo 2, nós lemos: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Zacarias capítulo 14, versículo 2. Então, meus amados irmãos, o Senhor já havia falado através do profeta Zacarias de um levante futuro, onde o Senhor ajuntaria todas as nações para pelejarem contra Jerusalém. E aí surge a pergunta: quando isso aconteceu e de que maneira essas nações foram reunidas para irem guerrear contra Jerusalém? Olha, de acordo com a profecia do profeta Daniel, no capítulo 2, no capítulo 7, quando ele fala lá dos 4 reinos universais, quando Roma sitia Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo, nós já estávamos vivendo, a humanidade já estava vivendo sob o 4º Império Universal, o 4º Reino Universal, já ali representado pelo Império Romano. E, portanto, Roma representava ali todas as nações da terra, porque, afinal de contas, era Roma, naquela ocasião, que dominava o mundo. Por essa razão, todas as nações do Velho Mundo estavam ali representadas pelo exército romano. Por isso que nós entendemos muito bem quando o profeta diz no capítulo 14, verso 16, que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Então, as outras nações, as demais nações, foram contra Jerusalém, mas através do Império Romano. Então, Roma estava ali representando todas as nações da terra. Então, foi nesse contexto que as nações se levantaram contra Jerusalém. Agora, quando se deu esse levante? Diz o profeta no verso 16: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, verso 16. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 23, 37 e 38. E disse mais o Senhor Jesus: E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Mateus capítulo 24, verso 20. Então, esse levante, amados irmãos, se deu exatamente no ano 70 depois de Cristo. Aproximadamente 40 anos após Cristo ter dado essa profecia, que a casa dos israelitas ficaria deserta, exatamente acontece isso. Jesus fala da violência, da forma desumana com que os seus irmãos judeus tratavam os profetas, tratavam todos aqueles que Deus o enviava para os advertir, para alertá-los do perigo iminente, e eles eram tratados de forma cruel, alguns apedrejados, outros assassinados de forma violenta. E assim o Senhor, cada vez que mandava um desses mensageiros, estava na verdade tentando reunir os filhos de Israel, na semelhança de uma galinha quando tenta reunir os seus filhotes
debaixo das suas asas. Mas disse Cristo, eles não quiseram. Inclusive Jesus mesmo diz, aliás, o apóstolo São João escreveu no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, amados irmãos, Cristo foi rejeitado pela nação e se cumpriu agora a profecia dada pelo Mestre. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então, foi isso que aconteceu. Nesse período, nesse ano, 70 depois de Cristo, aconteceu esse levante de todas as nações da terra representadas pelo exército romano sitiarem Jerusalém. E naquela ocasião, o templo foi destruído, a cidade queimada e totalmente destruída. Dezenas de milhares de judeus foram mortos pela fome, pela espada, e os sobreviventes se dispersaram nas demais nações e viveram vagando sem pátria, e só vieram a ser reconhecidos novamente como nação somente em 1948, já depois da Organização Mundial das Nações, a ONU, que reconheceu novamente o povo de Israel como nação. Porém, até hoje, eles nunca mais conseguiram reedificar o templo em Jerusalém. Então, tudo isso está relacionado a essa profecia que foi dada pelo Messias. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Agora vamos falar dos descendentes das nações. O profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 16, ele fala, acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E então, como já falei, esse levante aconteceu no ano 70. E agora alguém pode perguntar, mas nós, aqui do Brasil, por exemplo, não subimos contra Jerusalém porque no ano 70 depois de Cristo, o nosso Brasil, nosso país, ainda estava longe até mesmo de ser descoberto pelos europeus. Haja visto que o registro na história consta que o Brasil foi descoberto em 1500. Então, para o ano 70 depois de Cristo, tem um espaço de tempo muito grande, muito astronômico. Porém, a palavra de Deus tem resposta para todas as nossas perguntas. E diz o seguinte, o apóstolo São Paulo, no capítulo 4, versículo 17, falando desse assunto, ele diz, como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Louvado seja Deus por isso. Então Deus, falando através do apóstolo Paulo, nesse contexto, ele diz que Deus ele fala das coisas que não existem como se elas já existissem. É bem verdade que naquela ocasião não havia ainda o Brasil sido descoberto. Porém, Deus já estava falando de nós e de outras nações que foram descobertas, inclusive a América do Norte, como se nós já existíssemos, porque afinal de contas, os descobridores do Brasil, por exemplo, eram europeus, e nós somos descendentes de europeus, e de africanos e de indígenas. O nosso país é um país mestiço justamente porque há essa mistura de raça, houve essa mistura de raça. Mas dentro desse contexto, o que interessa para nós compreendermos é que todos nós, direta ou indiretamente, subimos contra Jerusalém no ano 70, representados ali pelo exército romano. Essa é a grande verdade. Agora vamos falar da festa das cabanas em paralelo. Que paralelo é esse? Nós vamos falar aqui da festa das cabanas profetizada por Zacarias e a festa das cabanas que foi profetizada
e ordenada por Deus através do profeta Moisés. Então vamos lá. Diz o profeta Zacarias: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, verso 16. Perceba o seguinte, que na festa proferida por Moisés, aliás, por Zacarias, muitas coisas não são mencionadas, inclusive a questão dos habitantes do arraial, do acampamento, das cabanas. Aqui são convidados todas as nações, inclusive nações gentílicas, para participarem da festa dos tabernáculos. Esse é um detalhe muito importante. O outro detalhe que aparece aqui é o seguinte, é que algumas coisas não são mencionadas nessa festa profetizada por Zacarias. Por exemplo, os sacrifícios de animais, eles não são mencionados. Tudo indica que essa festa de cabanas, profetizada pelo profeta Zacarias, ela se aplica ou se aplicava a um período posterior ao sacrifício de Cristo na cruz. E isso é compreensível, porque quando Cristo morreu na cruz, lá no capítulo 27, versículos 50, 51 do Evangelho de São Mateus, é dito que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, fenderam a terra, tremeu a terra, fenderam-se as rochas e tal, dando a entender que a partir daquele momento Deus não mais aceitaria o sacrifício do pecador através de sacrifício de animais, né? Então, tudo leva a crer que a festa profetizada por Zacarias era num período posterior ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque o sacrifício de Cristo colocou um ponto final na oferta de animais como uma propiciação em favor do pecador, porque Cristo veio justamente cumprir com aquela tipologia do sacrifício do Cordeiro em favor do pecador. Inclusive, o apóstolo São João escreveu assim, no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora não mais aquele cordeiro, aquele animal inocente justificaria o pecado de um peregrino qualquer, mas o próprio Cristo, o verdadeiro cordeiro, cujo cordeiro, aquele oferecido no altar do pátio do tabernáculo israelita, ele era um tipo, né? Ele era um tipo do verdadeiro cordeiro que era Cristo. Agora Cristo morrendo na cruz, sendo crucificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora aquilo que era um tipo se encontra com o seu antítipo. A sombra se encontra com a sua realidade e de lá para cá não é mais necessário, não se faz mais necessário apresentar nos cultos de adoração a Deus, muito menos nas suas festividades, como a festa de cabanas, por exemplo, apresentar sacrifícios de animais. Pelo contrário, os nossos sacrifícios agora, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, que os nossos próprios corpos devem ser apresentados a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Pois muito bem, agora vamos analisar um pouco aqui a festa dos tabernáculos dada por Moisés. É dito assim, semelhantemente, aos 15 dias deste mês sétimo, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrarei festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. Você percebe? Aqui fiquei devendo a referência de Levítico 23, versículos 35 e 36,
falando a partir do dia 15 do mês 7º, a festa dos tabernáculos deveria ser ou deve ser celebrada. Naquela ocasião deveria ser celebrada pelos israelitas. E no capítulo 29, versículos 12 e 13 de Números, é dito que os sacrifícios, as ofertas de sacrifícios de animais e de cereais, elas tinham que fazer parte do culto. Então a gente pode fazer aí esse é o paralelo. Esse é o paralelo da festa das cabanas da antiga dispensação e a festa das cabanas da nova dispensação. Perceba que quando a festa é dada para Moisés, é dito que cada dia durante a festa sacrifícios fossem feitos e que a festa fosse celebrada dia após dia com um número determinado, com a quantidade determinada pelo próprio Deus de animais que deveriam ser sacrificados em oferta ao Senhor. E diz mais, em Levítico capítulo 23, versículo 42, nós lemos assim: 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Levítico 23, verso 42. Observe que aqui há como que uma exclusividade nacionalista para se habitar em tendas durante a festa dos tabernáculos. Diz o profeta Moisés, o Senhor falando através do seu servo, que 7 dias eles deveriam habitar em tendas, mas somente os naturais em Israel deveria habitar em tenda. A gente percebe que aqui não havia um leque aberto para as demais nações, mas apenas havia uma exclusividade para o povo de Israel. Então isso é muito importante que compreendamos isso. É importante que compreendamos que o povo de Israel tinha sido escolhido, eleito para representar o Senhor e inclusive celebrar as suas festividades. E na festa dos tabernáculos, somente eles, a sua nação, tinha esse privilégio de celebrar a festa dos tabernáculos e habitar em tenda. Agora vamos falar de Zacarias novamente. A família que não subir perderá a chuva. Olha só. Zacarias capítulo 14, versículo 17, está dito assim: acontecerá que todas as famílias da terra, se as famílias da terra não subirem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha só, a chuva, em todos os aspectos, tanto no aspecto literal quanto no aspecto espiritual, a chuva sempre foi, continua sendo e sempre será sinônimo de bênçãos. Mas nesse momento, nesse contexto, eu quero me referir ao aspecto espiritual. Se nós compreendermos que o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, lá no Pentecostes, foi a chuva temporã, é claro que o derramamento do Espírito Santo agora nos últimos dias sobre o povo de Deus na festa dos tabernáculos, conforme é indicado pelo profeta Zacarias, sem sombra de dúvidas, é a chuva serôdia, a chuva prometida pelo Senhor ao seu povo nos últimos dias. E por isso a advertência: a família que não subir perderá a chuva, ou seja, a família, o Estado, a nação que não subir, que não celebrar a festa dos tabernáculos, infelizmente ela estará abrindo mão de receber uma grande bênção, uma porção, aliás, do Espírito de Deus. É o que se diz que receberemos aí na ocasião do evento da chuva, aliás, da festa do 7º mês, o Espírito Santo em porção dobrada, porque já estamos debaixo da regência, estamos sob a regência da chuva temporã. Desde que ela caiu, ela continua regendo e conduzindo a igreja, conduzindo o povo através dos séculos. E na atualidade, apesar de já sentirmos gotículas da serôdia caindo também, agora, amados irmãos, em um evento festivo outonal, ou seja,
na festa dos tabernáculos, na festa do 7º mês, acontecerá um ano desses qualquer, um grande evento, um fenômeno sobrenatural que fará uma mudança total e radical em todo o mundo, porque a Igreja de Deus, a exemplo do que aconteceu lá em Pentecoste, em Jerusalém, a igreja foi revestida pelo Espírito Santo e ela agora começou a fazer a obra de Deus de uma forma diferenciada, como nunca havia sido feito antes. E haverá também um reavivamento, haverá um mover do Espírito no coração de cada crente, e esses crentes, agora com o rosto iluminado, debaixo da unção da chuva espiritual denominada chuva serôdia, se movimentarão de um lado para o outro, pregando o Evangelho, operando maravilhas, da mesma maneira como aconteceu com a igreja primitiva no dia de Pentecostes. E o profeta Zacarias continua nos dando um conselho maravilhoso. No capítulo 10, versículo 1, ele diz o seguinte: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuva abundante. Perceba um detalhe importante nesse verso. Diz que nós devemos pedir ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. Então, qual é o tempo de se pedir a chuva serôdia? Você pode dizer, o tempo é agora. E eu concordo com você, porque a chuva serôdia, ela tem um efeito diferente da chuva temporã. A chuva temporã, no Oriente, ela rega a terra e prepara para a semeadura, germinação da semente e crescimento da planta. A chuva serôdia, ela vem para o amadurecimento e preparação para a colheita. Então, o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus em Pentecoste foi a chuva temporã. E você percebe que a gente olha pela história e pela Bíblia, a gente vê uma igreja que até o Pentecoste estava composta de aproximadamente 120 pessoas, 120 membros. Isso no ano 31 do primeiro século. Quando ela termina o primeiro século, ela já supera 5 milhões de membros. A gente percebe que é um aumento astronômico. A gente percebe que naquele dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, num discurso de Pedro, quase 3.000 almas se converteram e se batizaram em nome de Jesus. Então a gente percebe que realmente o poder de Deus através da chuva temporã fez aquela obra maravilhosa e realmente preparou a terra, preparou o solo dos corações por toda a terra para que a semente do Evangelho fosse semeada. E agora, amados irmãos, nesse momento em que nós estamos vivendo, a semente do Evangelho já foi semeada, já germinou em muitos corações, em muitos países, em muitas nações, quase todas elas. E agora nós estamos aguardando apenas a chuva serôdia para selar o grão, para o amadurecimento. E assim, amados irmãos, estarmos prontos para recebermos esse poder de Deus em nós e assim podermos ser preparados para a colheita final. Tem mais. Diz o profeta Oséias: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, versículo 3. Olha só, da mesma forma como o profeta faz uma análise no nosso crescimento espiritual, tem que ser gradativo, o nosso conhecimento do Senhor deve ser gradativo, como disse o sábio Salomão, em Provérbios 4, verso 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim também deve ser a nossa busca pelo conhecimento de Deus através da sua palavra. Mas o profeta ele vai mais além, ele diz assim: prossigamos em conhecer ao Senhor,
a sua saída como a alva é certa. Perceba que da mesma maneira como o dia termina e anoitece, e você tem certeza, você e eu temos a certeza, confiados em Deus, de que nascerá um novo dia, o sol voltará a brilhar após a parte escura do dia, que acabou de começar, assim também será a vinda de Jesus. Ele a nós virá, disse, a sua saída como a alva é certa, assim como o dia vai amanhecer, assim como é certo que vai nascer um novo dia, assim também ele a nós virá. Mas ele virá de que forma? Virá como a chuva serôdia que rega a terra. Da mesma maneira, que tem um paralelo muito interessante, da mesma maneira como a chuva outonal preparava o grão, enchia o grão de trigo e o preparava para a colheita, assim também a chuva serôdia irá preparar, selar os nossos corações, para que estejamos preparados para sermos colhidos como o trigo precioso no celeiro do Senhor. E o apóstolo Santiago, ele diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: amados irmãos, sede paciente para com a vinda do Senhor. Assim como o lavrador espera pacientemente até que ele receba a chuva temporã e serôdia. Então vamos aguardar esse evento tão esperado, a chuva serôdia, mas não vamos esperar de braços e pernas cruzadas. Vamos esperar de forma ativa, envolvidos cada vez mais na obra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem determinado que façamos, que é justamente levar a mensagem do Evangelho aos corações, a fim de que mais almas, mais pessoas tenham o conhecimento, chegue o conhecimento dessa mensagem maravilhosa, a mensagem da salvação na pessoa de Cristo, a mensagem do sétimo mês, a mensagem da chuva serôdia, a mensagem da festa dos tabernáculos e muitos outros temas maravilhosos e necessários para o nosso tempo, que nós não esperemos o Senhor de forma ociosa, mas que sejamos ativos, que sejamos soldados atentos e valentes no exército do nosso Deus. Agora olha só isso aqui. Se não subirem, receberão as pragas. E diz o profeta Zacarias no capítulo 14, versos 18 e 19 o seguinte: e se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Você percebe que quem são convidados agora aqui para celebrarem a festa dos tabernáculos são os gentios? Olha quanta diferença lá das expressões usadas pelo profeta Moisés. Como ele diz que apenas os naturais deveriam habitar em cabana por 7 dias, nós temos aqui uma afirmação poderosa por parte do profeta Zacarias que se a família dos egípcios, olha só, não subir nem vier, a nação egípcia, não virá sobre ela a chuva. Perceba que Deus ele quer derramar a chuva sobre todos. Deus acabou com a exclusividade nacionalista. A gente compreende isso muito bem, amados irmãos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o verso 46, quando o apóstolo Paulo e mais um dos seus companheiros fala para os irmãos judeus. Ele diz o seguinte: olha, convinha que primeiro pregássemos o evangelho a vós outros, mas visto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indigno da salvação, eis aí que nos voltemos para os gentios. Viu? Então, e os gentios, ao ouvirem essa boa nova, se regozijaram, se alegraram, porque afinal de contas é uma boa nova, a mensagem da salvação, a mensagem da vida eterna, a mensagem do perdão dos pecados, de ter uma oportunidade de fazer tudo de novo, de fazer diferente, de ter uma vida de santidade ao lado de Jesus, é realmente algo fantástico e maravilhoso. Por essa razão, os gentios, ao ouvirem essas boas novas, se alegraram, se regozijaram.
E eu digo para você que Cristo continua com o mesmo propósito de salvar a todos, a judeus e gentios. Por isso ele convida todas as nações a celebrarem a festa dos tabernáculos, porque é na festa dos tabernáculos que ele quer derramar a chuva serôdia. Por isso ele diz que quem não vier, se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva, mas virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. A praga, é importante que falemos um pouco sobre ela. É algo que não é muito agradável de se falar, de praga. Porém, é extremamente importante e necessário que falemos desse assunto. Ela está relatada no próprio Zacarias capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: E esta será a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Olha só que praga terrível! Uma praga semelhante a esta só aconteceu lá no Egito, quando Deus derramou as 10 pragas sobre o Egito. Mas é claro que Zacarias não está se referindo ao que aconteceu lá no passado. É claro que ele está se referindo ao futuro. E no futuro, nós temos outro profeta, que fazendo menção de 7 pragas que serão derramadas sobre a terra, nós percebemos a primeira delas, está em Apocalipse capítulo 16, verso 2, que tem um caráter e aspecto semelhante ou parecido com essa praga mencionada com Zacarias 14, verso 12. Apenas características, mas tudo leva a crer que essa praga de Zacarias 14, 12, ela tem um alvo, ela tem um objetivo em especial, tem um alvo em especial. Mas diz o profeta João: E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então a gente percebe que há realmente 7 pragas a serem derramadas na terra, no futuro. Então logo a porta da graça se feche, esse evento se dará início. E essa primeira praga, ela tem caráter parecido com a praga mencionada por Zacarias no capítulo 14, versículo 12. Tá? Então, o Senhor ele adverte no versículo 18 e verso 19 que devemos subir às festas dos tabernáculos para que nós possamos receber a chuva. Caso não subamos, correremos um sério risco de, ao invés de receber a chuva, recebermos as pragas. Ao invés de recebermos as bênçãos de Deus, corremos o risco de receber maldições. Então, meu querido, é muito importante que nós façamos uma reflexão na nossa vida sobre o que nós estamos fazendo no quesito adoração, para que nós possamos estar atentos à voz de Deus. O que Deus está pedindo para mim e para você? Será que você e eu estamos cumprindo com o propósito de Deus na nossa vida? Será que de fato nós estamos atentos com esse evento maravilhoso que é a festa dos tabernáculos? Saiba que participar da festa dos tabernáculos é uma oportunidade única no ano para o povo de Deus. E se você ainda não faz parte do povo que a celebra, eu quero te convidar a participar em uma das muitas festas de cabanas espalhadas pelo Brasil afora. A que estiver mais próxima de você, você pode participar, tá? E você vai conhecer o procedimento, o ritual de como a festa é celebrada, e eu tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus no meio do povo de Deus e também na sua vida. Agora vamos para outro aspecto importante aqui sobre a festa das cabanas. O que comemoramos na festa das cabanas? Diz o profeta Moisés em Êxodo 23 e 16 o seguinte: E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho,
que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. Êxodo 23, verso 16. Então a gente percebe o seguinte, que a festa da colheita, denominada Festa das Cabanas, ela era feita no final do ano, a saída do ano, quando o ano estava acabando. E a gente percebe o seguinte, que de acordo com o calendário judeu, calendário civil, o ano termina exatamente no dia 1º de Tisri, que para nós aqui é conhecido como o Etanim do calendário sagrado, calendário religioso. Então, nesse dia, termina um ano e começa o outro. E, coincidentemente, 15 dias após o término do ano, se celebra a festa dos tabernáculos, de acordo com o calendário civil. E, de acordo com o calendário sagrado, 15 dias após o início do 7º mês, é celebrado a festa das cabanas. Então, tudo isso para que a gente possa compreender que a festa da colheita, a festa das cabanas, ela era celebrada após a colheita. Então, ela era uma festa que realmente comemora a colheita. Ela comemorava a colheita. Olha só o que é dito em Êxodo 16 e 13. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. Perceba que após toda a lavoura, toda a produção da terra ter sido efetivada e tudo armazenado e devidamente coletado, colhido no celeiro de Deus, agora era chegado o momento de se celebrar a festa dos tabernáculos. Tá? Então, a festa das cabanas se comemora a colheita, mas ela, além de comemorar a colheita, ela tem um aspecto típico ou profético, porque ao comemorar a colheita dos frutos da terra, ela está indicando para nós que essa festa, ela terá um cumprimento como se fosse um cumprimento duplo. Primeiro, ela se cumprirá com o derramamento da chuva serôdia, conforme Zacarias capítulo 14, versículo 17 e 18. E depois, porque ela vai comemorar a colheita dos salvos. Então, com a volta de Jesus é que a festa dos tabernáculos terá o seu total cumprimento. Então, é muito importante que nós compreendamos isso. A festa dos tabernáculos era a festa que comemora a colheita dos frutos da terra, mas desde já ela já aponta a comemoração dos salvos da terra. O que a festa das cabanas tipifica? A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. São Mateus capítulo 13, versos 39 a 43. Então, amados irmãos, a colheita mencionada, cuja festa de cabana comemora os frutos, disse o próprio Jesus que a colheita é o fim dos tempos. A colheita é o fim dos tempos. Quem fará a colheita final serão os anjos, que reunirão os salvos dos 4 cantos da terra para estarem na presença do Senhor. E agora, depois de reunido todos os salvos na presença do Senhor, a festa dos tabernáculos terá o seu cumprimento cabal e total, porque ela é a festa que comemora a colheita. Louvado seja Deus por isso. E desde já eu lhe pergunto, quer você também fazer parte dessa colheita maravilhosa do Senhor? Quer você também ser mais um grão de trigo precioso, armazenado no celeiro do Senhor? Só depende de você. Você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não tinha tido esse conhecimento
agora você tem. Agora você já sabe da necessidade que temos como cristãos e como todas as nações da terra são convocadas por Deus para celebrarem a festa dos tabernáculos e para receberem a grandiosa promessa de Deus na nossa vida, que é justamente a chuva serôdia. Vale destacar um detalhe a respeito da chuva serôdia, amados irmãos. É que a chuva serôdia, ela acaba funcionando sobre nós como uma espécie de antídoto, porque aquele que receber a chuva não receberá as pragas. Quem receber a chuva serôdia estará selado para não mais receber as pragas, para nunca receber as pragas. Porém, diz o profeta, quem não receber a chuva, receberá as pragas. Quem receber a chuva serôdia, será um trigo precioso no celeiro do Senhor. Um dia muito em breve, estará sendo colhido, reunido pelos anjos do Senhor, que são os ceifeiros, e então eles brilharão como o sol no reino do seu Pai. Louvado seja Deus por isso. E vamos lá, o que a festa das cabanas tipifica? Vamos ler aqui. O seguinte, a festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não apenas apontava para a peregrinação no deserto, mas, como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para os seus celeiros. Patriarcas e Profetas, página 541, ou dependendo do livro da edição que você tiver, você pode ler no capítulo As Festas Anuais, você vai encontrar esse texto aí. Então, nesse texto, o autor está afirmando que a festa dos tabernáculos ela não era apenas uma festa comemorativa. Ela era uma festa que também era típica. Ela, além de comemorar a colheita dos frutos da terra, como eu falei ainda há pouco, ao mesmo tempo, ela aponta para o grande dia da colheita final. O grande dia em que o Senhor da seara, o Senhor Jesus, enviará o seu ceifeiro. Nós lemos ainda há pouco no capítulo 13 de Mateus que os ceifeiros são os anjos. E eles que farão essa colheita. Eles reunirão os salvos de toda a terra, dos quatro cantos da terra, para reunirem na presença do Senhor por ocasião de sua vinda. Então eu quero dizer para você desde já que esse dia se aproxima. O grande dia da colheita final está próximo. E você e eu precisamos nos preparar. E dentro desse contexto aqui, nós estaremos nos preparando para esse grande evento, celebrando a festa das cabanas, subindo a celebrar a festa dos tabernáculos. Portanto, desde já eu te encorajo, meu irmão e minha irmã, se você ainda não celebra a festa dos tabernáculos, procure se informar quem está celebrando e comece a celebrá-la o quanto antes, pois você também precisa receber essa chuva maravilhosa do Espírito de Deus. A festa das cabanas é uma instituição divina, conforme Levítico 23, 33 e 34. A festa das cabanas foi instituída por Deus na antiga e na nova dispensação. E mais, nela, o Senhor promete derramar a chuva serôdia. Zacarias 14, 17, capítulo 10, verso 1, e Oséias 6 e 3, Joel 2 e 23. É na festa dos tabernáculos que nós aguardamos o cumprimento desse tão sonhado evento. A chuva serôdia nos isenta das pragas. Zacarias 14, 18 e 19. Uma vez que recebermos esse dom maravilhoso da chuva serôdia na nossa vida, por ocasião da festa das cabanas, estaremos isentos das pragas e selados para o celeiro de Deus. E finalmente,
venha você também participar desta celebração. Caso você ainda não a celebre, caso você ainda não faça parte do povo que celebra as festas dos tabernáculos, você hoje está sendo convidado pelo Senhor Jesus a se fazer presente juntamente com o povo de Deus e assim celebrar as festas dos tabernáculos no 7º mês. Este ano, 2020, acontecerá a primeira noite festiva, no dia 1º de outubro, e você não pode perder, porque Jesus te chama: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Apocalipse 22, verso 17, o Senhor convida também o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diz: venha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, que tem ouvido essa mensagem até aqui, você é um convidado especial, não meu, mas do Senhor Jesus, para fazer parte do seu povo, para celebrar as festas das cabanas, para receber a promessa que ele fez de derramar o seu santo e bom Espírito sobre a sua igreja neste evento festivo, a chuva serôdia. E agora, tudo que você tem que fazer é tomar uma decisão. E eu espero que a tua decisão seja de, a partir deste ano, começar a celebrar as festas dos tabernáculos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção dispensada. Fique com Deus, fique na paz e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.